Continuação, reconhecimento de uma função a partir do gráfico, tá? Então aqui seria uma função do gráfico 1, do gráfico 2. Aí aqui tá. Olha, já vimos que a função f(a) em b está definida a cada elemento x pertence a A, deve conter um único y pertencente a B. Geometricamente, isso significa que qualquer reta perpendicular ao eixo x que intercepta o gráfico deve fazê-lo uma única vez. Assim, se essa reta interceptar o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não será um gráfico de função. Um exemplo, ou seja, aqui, ó, presta atenção, se o gráfico intercepta duas vezes essa figura, ele não é uma função. Então aqui no caso não é uma função, aqui no caso é, porque só toca na parábola uma única vez aqui, ó. Aqui não, ele toca duas vezes, ó. Na reta aqui, não tem a reta vermelha? Então a parábola toca duas vezes, aqui não, ó, só toca uma única vez, tá? Crescimento e decrescimento de funções, função crescente. Uma função f de x em determinado intervalo será crescente se para qualquer x1 e x2 pertencente e este intervalo com y1 e y2 tivermos função de x1 é menor que função de x2. Aí aqui foi feito um gráfico que é crescente, não é isso? Que está indo do menor para o maior, tá? Decrescente, função decrescente. Uma função f de x é determinado intervalo será decrescente se para qualquer x1 e x2 pertencente a este intervalo com x1 é menor que x2 tivermos função de x1 maior que função de x2. Então aqui nesse gráfico, ó, desceu daqui para cá, desceu, ou seja, o valor do meu y abaixou, não foi isso? Então é decrescente, tá? Função constante é quando você não tem o valor de x, ou seja, o seu valor de x vai ser o mesmo do y, tá? Uma função f de x em determinado intervalo e será constante se para qualquer x1 e x2 pertencente a este intervalo com x1 menor que x2 tivemos que função x1 igual a função de x2, tá? Então ela vai ser sempre constante. Quando isso acontecer, vai ser uma reta sempre constante, tá? Valor numérico é o valor que uma função assume para determinado valor de x, exercício resolvido. Aí aqui tá 2x menos 7, calcule o valor numérico para x igual a 5. Então é só substituir onde tem o x aqui nessa função, tá? E eu colocar o valor 5. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então ficou f de 5 igual a 2 vezes 5 menos 3. 2 vezes 5, 10. 10 menos 7, 3. Então o valor numérico aqui é igual a 3, tá? Função afim. Uma função fr em R é chamada de função afim se for definida por f de x igual a x mais b, em que a e b pertencem aos reais, tá? O número a recebe o nome de coeficiente angular e o número b recebe o nome de coeficiente linear. A função afim que apresenta os coeficientes a diferente de 0 e b igual a 0 é denominada função linear, ou seja, uma função na forma f de x é igual a x. A função afim que apresenta o coeficiente a igual a 0 é denominada função constante, ou seja, uma função na forma f de x igual a b. Raiz ao zero da função, tá? Para determinar a raiz do zero da função, de uma função afim a x, basta fazer f de x igual a 0, obtendo assim a equação do primeiro grau, ax mais b igual a 0, cuja solução é menos b sobre a. Toricidade. Dada a função f de x igual a ax mais b, temos os seguintes casos.
Se A for maior que zero, então a função é crescente. Se A for menor que zero, então a função é decrescente. Se o A for igual a zero, então a função é constante, tá? O gráfico da função afim. Então aqui, ó, coloquei o B e o menos B sobre A, que vão ser os pontos, tá? Dos eixos X e Y, tá? Aí aqui tá, ó. O gráfico da função afim f de x é igual a ax mais b, com a diferente de zero, e sempre uma reta oblíqua que intercepta o ponto cartesiano nos pontos menos b sobre a e 0 e b. Observações. Se a for diferente de zero e b for igual a zero, a função afim será chamada de linear e seu gráfico será uma reta passando pelos pontos 0, 0. A função linear relaciona duas grandezas diretamente. Observação aqui de baixo. Se A é igual a zero, a função afim será chamada de função constante e seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0b.